Pete Hegseth tinha acabado de terminar seu discurso quando a reação mudou. Não de críticos, mas de aliados da OTAN. Minutos depois, começaram a chegar declarações que não correspondiam à sua mensagem. O que ele enquadrou como força, eles chamaram de algo muito diferente. E enterrada nessas respostas está uma linha direta de um oficial da OTAN que completamente desmente seu discurso. Deixe-me dar-lhe o quadro completo do que Pete Hegseth disse no Pentágono na sexta-feira. O secretário de guerra Pete Hegseth criticou os supostos aliados da América durante uma coletiva de imprensa sobre o cessar-fogo contínuo e negociações com o Irã, anunciando que o tempo de ganhar carona acabou. Sua mensagem central foi esta: isso não deveria ser apenas a luta da América. O secretário de guerra disse: mal usamos o Estreito de Hormuz como país. Nossa energia não flui por lá, e temos muita energia. Agora, deixe-me decodificar isso para você. O Estreito de Hormuz é uma via fluvial estreita entre o Irã e a Península Arábica. É como um gargalo. Todo o petróleo e gás dos países do Golfo Pérsico tem que passar por essa pequena passagem para chegar ao resto do mundo. Antes da guerra do EUA Israel contra o Irã, o Estreito de Hormuz estava aberto e cerca de 25% do comércio de petróleo marítimo mundial e 20% do gás natural liquefeito mundial passava por ele. O argumento de Hegseth é simples. A América produz sua própria energia. O petróleo americano não navega por aquele estreito. Então por que apenas a América deveria ser a única lutando para mantê-lo aberto? Ele foi além. Ele disse: não estamos contando com a Europa, mas ela precisa muito mais do Estreito de Hormuz do que nós e poderia querer começar a fazer menos palestras e ter menos conferências sofisticadas na Europa e entrar em um barco. Ele também rejeitou o esforço multinacional sendo organizado pelo Reino Unido e França. Eu chamaria de conferência tola na Europa na semana passada, onde se reuniram e falaram sobre conversar sobre talvez fazer algo eventualmente, disse Hegseth. Agora, esse tipo de linguagem é extremamente incomum no mundo da diplomacia. Você não chama o planejamento militar coordenado de seus aliados de conferência tola. Mas Hegseth claramente não se importava e ele dobrou a aposta. Hegseth caracterizou os planos dos aliados da OTAN como esforços não sérios, dizendo: acolheríamos um esforço europeu sério para fazer algo com o Estreito, considerando que são suas capacidades energéticas que estão mais em jogo. Esta é a posição da administração Trump em poucas palavras. Começamos essa guerra. Estamos lutando. Mas você deveria estar aqui ajudando a gente, especialmente porque você precisa deste estreito mais do que a gente. E se você não ajudar, haverá consequências. E essas consequências, elas não são teóricas. No mesmo dia em que Hegseth deu aquele discurso, um relatório bombástico da Reuters revelou que um e-mail circulou dentro do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, delineando possíveis medidas que Washington poderia tomar contra aliados da OTAN que acredita não ter apoiado suficientemente sua guerra contra o Irã, como Espanha e Reino Unido. Deixe-me decompor o que aquele e-mail continha. O e-mail interno considera opções como suspender a Espanha da OTAN e reavaliar a posição de Washington sobre as Ilhas Malvinas Britânicas, que também são reivindicadas pela Argentina. Pense nisso por um segundo. Os Estados Unidos, o país que ajudou a construir a OTAN, agora está internamente discutindo expulsar um membro e ameaçando minar a soberania territorial do Reino Unido sobre as Malvinas. Estas são ilhas que a Grã-Bretanha literalmente lutou em 1982. O e-mail, que alega um senso de direito por parte dos europeus, é destinado como um sinal para os parceiros da OTAN. O e-mail afirmava que direitos de acesso, bases e sobrevoo, conhecidos como linhas aéreas, são apenas a linha de base absoluta para a OTAN. Em outras palavras, o Pentágono está dizendo: se você está na OTAN, o mínimo que deveria fazer é deixar-nos sobrevoar seu país e usar suas bases quando estamos em guerra. E alguns aliados nem fizeram isso. A Espanha se opôs definitivamente à guerra, considerando-a ilegal e recusando-se a permitir que os EUA usassem suas próprias bases em território espanhol, e isso tornou a Espanha o alvo principal. A opção de suspender a Espanha da aliança teria um efeito limitado nas operações militares dos EUA, mas um impacto simbólico significativo, argumenta o e-mail. Então, o Pentágono sabe que expulsar a Espanha não realmente ajuda militarmente a América. Isto é sobre enviar uma mensagem. Isto é sobre punição, e piora para o Reino Unido. Trump criticou o primeiro-ministro britânico Starmer como não sendo Winston Churchill e ridicularizou os porta-aviões britânicos como brinquedos enquanto condenava o que vê como apoio insuficiente. Inicialmente, o Reino Unido não autorizou aviões dos EUA a lançarem ataques ao Irã a partir de 2 bases britânicas. Starmer posteriormente autorizou seu uso para o que ele chamou de fins defensivos. Então até o Reino Unido, o aliado militar mais próximo da América, o chamado relacionamento especial, está sendo ameaçado com consequências. Isto é extraordinário.
A porta-voz do Pentágono Kingsley Wilson não negou nada disso. Ele respondeu, como o presidente Trump disse, apesar de tudo que os Estados Unidos fizeram por nossos aliados da OTAN, eles não estavam lá para nós. O Departamento de Guerra garantirá que o presidente tenha opções críveis para garantir que nossos aliados não sejam mais um tigre de papel e, em vez disso, façam sua parte. Agora, mantenha essa frase em mente, tigre de papel. Essa é uma frase que Trump tem usado muito e importa por causa de para onde tudo isto está indo. Vou conectar os pontos isso em um momento. É aqui que fica realmente interessante porque a Europa não recuou nada. O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez rejeitou os relatórios de que os EUA estão flutuando a ideia de suspender a Espanha da aliança da OTAN. Quando perguntado sobre o e-mail vazado na cúpula da UE em Chipre, Sánchez disse: "Nós não trabalhamos com e-mails. Trabalhamos com documentos oficiais e posições adotadas neste caso pelo governo dos Estados Unidos." Ele então reafirmou a posição da Espanha à guerra contra o Irã, acrescentando: "A posição do governo da Espanha é clara. Colaboração absoluta com os aliados, mas sempre dentro do marco da legalidade internacional." Tradução: não vamos ser intimidados. Somos uma nação soberana. Seguimos o direito internacional. E um e-mail vazado de algum oficial do Pentágono não muda nossa posição. Um porta-voz do governo alemão disse que a adesão da Espanha à aliança militar não estava em questão, afirmando: "A Espanha é membro da OTAN, e não vejo razão pela qual isso deveria mudar." Um porta-voz do primeiro-ministro britânico Keir Starmer retrucou dizendo que a posição do Reino Unido sobre as Ilhas Malvinas está inalterada. A soberania repousa com o Reino Unido e o direito das ilhas à autodeterminação é fundamental. Foi nossa posição consistente e permanecerá assim. A primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, comparecendo à mesma reunião da UE em Chipre, chamou a OTAN de fonte de força e disse: "Devemos trabalhar para fortalecer o pilar europeu da OTAN que deve claramente complementar o americano." Agora preste atenção à formulação de Meloni. Ela não atacou os EUA. Nem mesmo criticou diretamente Exit, mas usou a palavra complemento. Essa é uma palavra muito específica em geopolítica. Significa que estamos construindo algo que pode ficar ao seu lado ou, se necessário, ficar sem você. E isso me leva ao que pode ser o desenvolvimento mais significativo em tudo isto. Um que muito poucos comentaristas estão falando. Enquanto Exit estava no pódio do Pentágono exigindo lealdade, líderes europeus estavam silenciosamente se reunindo em Chipre fazendo algo muito mais consequente. Líderes da UE se reuniam em Chipre para uma cúpula informal. E no menu estava o artigo 42.7 dos Tratados da UE, uma cláusula de assistência mútua que poderia um dia estar no lugar do artigo 5 da OTAN, significando que todos os países têm que assistir a um quando está sob ataque. Deixe-me decompor isso rapidamente. A OTAN tem artigo 5, que é a famosa cláusula: um ataque a um é um ataque a todos. É o fundamento da aliança. A UE tem sua própria versão artigo 42.7 que diz que se um Estado-membro da UE é atacado, os outros membros da UE devem ajudar. O problema é que a cláusula obriga países a virem auxílio de um membro companheiro se ele for atacado. Mas oficiais dizem que não há atualmente regras claras sobre como deveria funcionar na prática. Então, por décadas, artigo 42.7 era mais um gesto simbólico do que um compromisso militar real. Mas agora, com Trump ameaçando se retirar da OTAN, com o Pentágono elaborando listas de punição, com Exit chamando a diplomacia europeia de tola, a Europa de repente está muito séria sobre tornar esta cláusula real. A Comissão Europeia anunciou a preparação de um plano de orientação abrangente para operacionalizar o artigo 42.7 do Tratado da UE. Em uma era em que Donald Trump constantemente questiona o futuro da OTAN, o Serviço Diplomático da UE está elaborando um manual para ajudar os países a saber quando e como eles podem acionar a cláusula de assistência mútua do bloco. A representante de alto nível da UE, Kaja Kallas, rejeitou firmemente a noção de que estes artigos estão em conflito, afirmando que a existência de um pilar de defesa europeu forte dentro da OTAN torna a aliança mais robusta. Mas sejamos honestos sobre o que está acontecendo aqui. A Europa está se protegendo. Estão construindo um plano B, se os Estados Unidos se retirarem da OTAN ou simplesmente tornarem a OTAN disfuncional através deste tipo de ataques internos. A Europa quer se certificar de que tem um substituto. O primeiro-ministro polonês Donald Tusk enfatizou que a UE deveria fortalecer sua própria cláusula de defesa mútua artigo 42.7 como um passo necessário em direção a se tornar uma aliança real capaz de ficar em pé sozinha, particularmente face à possível agressão russa. O ex-secretário-geral da OTAN Anders Fogh Rasmussen disse: "Acho que na Europa temos que ser capazes de ficar em pé sozinhos. Esta é uma mudança histórica." Por 76 anos, a segurança europeia descansou em uma suposição de que a América sempre estaria lá. Essa suposição está se rachando. E as consequências econômicas dessa rachadura são enormes. Fique comigo. Agora, deixe-me explicar por que tudo isso importa para sua carteira, seus investimentos e a economia global. Porque enquanto políticos estão discutindo sobre lealdade e alianças,
O mundo real está sofrendo de uma crise energética que está sendo comparada ao choque do petróleo dos anos 1970. A crise de combustível da guerra com o Irã de 2026 é uma crise de combustível mundial contínua. O fechamento do Estreito de Hormuz, através do qual cerca de 20% do comércio de petróleo mundial passa, e ataques à infraestrutura energética no Irã e em vários países do Conselho de Cooperação do Golfo levaram a uma grande perturbação nos suprimentos globais de petróleo. A perturbação levou aos preços globais do petróleo subindo e causou escassez de combustível em países que importaram a maioria de seu combustível da região do Golfo Pérsico. A guerra com o Irã de 2026 levou ao que a Agência Internacional de Energia caracterizou como a maior perturbação de suprimento na história do mercado global de petróleo. Volatilidade de moeda, inflação e riscos elevados de estagflação e recessão. Agora, vamos falar sobre números porque os números são assustadores. Os preços do petróleo bruto físico dispararam para níveis recordes próximos a 150 por barril, bem acima dos preços nos mercados futuros. O suprimento global de petróleo caiu para 10,1 milhões de barris por dia para 97 milhões de barris por dia em março. Os fluxos de petróleo bruto e produtos petrolíferos através do Estreito de Hormuz caíram de cerca de 20 milhões de barris por dia antes da guerra para apenas 2 milhões de barris por dia em março. Isso é uma queda de 90% no ponto de estrangulamento de energia mais crítico do planeta. O fechamento de facto do Estreito de Hormuz e danos à infraestrutura regional produziram a maior perturbação ao mercado de petróleo global em sua história. De acordo com a Agência Internacional de Energia, e não é apenas petróleo, a perturbação reduziu suprimentos de GNL do Catar e do Ziao em mais de 300 milhões de metros cúbicos por dia desde 1º de março. Isso se traduz em uma perda de mais de 2 bilhões de metros cúbicos de suprimento de gás a cada semana. A Ras Laffan do Catar, a maior planta de GNL do mundo, foi danificada. A Qatar Energy declarou força maior em alguns contratos após colocar 17% da produção offline com recuperação esperada para levar até 5 anos. Isso é uma mudança estrutural nos mercados de energia global. E quem está sentindo isso mais? Não os Estados Unidos. Grandes importadores de energia na Ásia e Europa estão arcando com o peso dos custos de combustível e insumos mais altos. Cerca de 25 a 30% do petróleo global e 20% do gás natural liquefeito passam pelo Estreito de Hormuz, alimentando a demanda não apenas na Ásia, mas também em partes da Europa. A Europa começou 2026 com níveis muito mais baixos de armazenamento de gás do que nos últimos anos. 46 bilhões de metros cúbicos no final de fevereiro de 2026, comparado com 60 bilhões de metros cúbicos em 2025 e 77 bilhões de metros cúbicos em 2024. A Europa era já mais vulnerável do que em qualquer ponto desde a crise energética de 2022 causada pela invasão russa da Ucrânia. E então essa guerra aconteceu. Os aeroportos europeus começaram a impor restrições ao reabastecimento devido à escassez de combustível para a aviação e as companhias aéreas cancelaram preventivamente voos. Na Itália, 4 aeroportos colocaram algumas restrições no combustível para a aviação. O CEO da Shell advertiu que a Europa poderia enfrentar escassez de combustível em abril. A cadeia de supermercados britânica Asda advertiu que já estava enfrentando escassez de combustível em seus postos de gasolina. Em 31 de março de 2026, os preços do gás atingiram 4 por galão nos EUA, como a guerra com o Irã causou um aumento de 30% nos preços da gasolina e nos EUA preços de gasolina acima de 6 foram exibidos em postos da Shell na Califórnia. Então, quando o Exit diz que nossa energia não flui por lá e temos muita energia, isso é tecnicamente verdadeiro em termos de importações de petróleo bruto, mas é profundamente enganoso. Enquanto é verdadeiro que os EUA recebem apenas uma pequena quantidade de suas importações de petróleo através do Estreito de Hormuz, a militarização iraniana da via fluvial está prejudicando os americanos em casa na forma de preços de energia altos. Como o mercado de petróleo é global, este é um ponto crítico que as pessoas perdem. O petróleo é precificado em um mercado global. Quando o suprimento cai em qualquer lugar, os preços sobem em todos os lugares. Você pode produzir todo o petróleo que quiser domesticamente, e os EUA produzem muito. Mas se o suprimento global cair 10 milhões de barris por dia, o preço na bomba no Texas também sobe. É assim que funcionam os mercados de commodities. Isso é o que torna o discurso de Exit vazio para muitos analistas e aliados. Os Estados Unidos, junto com Israel, iniciaram a guerra contra o Irã em 28 de fevereiro. Embora a América tenha iniciado essa guerra junto com Israel, Exit ecoou os apelos anteriores de Trump aos aliados europeus para se defenderem sozinhos. Pense na lógica aqui. Você começa uma guerra. Essa guerra fecha o Estreito de Hormuz. Aquele fechamento causa uma crise energética global.
Depois você vira e diz aos seus aliados: ei, esse é mais seu problema do que nosso. Entrem em um barco. Essa é a tensão fundamental. A guerra com o Irã de 2026 funcionou como um ponto crítico para a segurança europeia, demonstrando a contínua dependência europeia da liderança estratégica dos EUA, bem como revelando a exclusão europeia da tomada de decisão militar de alto nível dos EUA. A guerra também confirmou uma assimetria. A Europa sofre as consequências do excesso de outros poderes sem necessariamente moldar ou se beneficiar dos resultados. Membros da OTAN e aliados da UE, reportedly, não foram consultados antecipadamente sobre os ataques, com vários governos da UE aparentemente reagindo após o fato em vez de participar do planejamento pré-ataque. Então a Europa não foi consultada antes da guerra. A Europa está agora sofrendo com as consequências econômicas e agora a Europa está sendo dito que não está fazendo o suficiente. Você pode ver porque os aliados estão recuando. Grã-Bretanha, França e outros dizem que se juntar ao bloqueio naval dos EUA seria equivalente a entrar na guerra, mas que estariam dispostos a ajudar a manter o estreito aberto uma vez que houvesse um cessar-fogo duradouro ou o conflito terminasse. Essa é uma posição razoável. As nações europeias estão dizendo: não vamos lutar sua guerra, mas quando os tiros pararem, ajudaremos a proteger o estreito. Exet chama isso de conferência tola. Os europeus chamam isso de realpolitik responsável. Mas aqui está o que torna isso ainda mais preocupante de um ponto de vista geopolítico. Não é apenas sobre o Estreito de Hormuz. A administração Trump tem construído um framework de recompensar aliados leais e punir os desleais. Desde que Exet delineou isso meses atrás, Exet delineou uma abordagem geral em dezembro. Aliados exemplares como Israel, Coreia do Sul, Polônia, cada vez mais Alemanha, os países bálticos e outros desfrutarão do nosso favor especial. Aqueles que não cumprem sua parte na defesa coletiva enfrentarão consequências. De acordo com um diplomata, a lista discutida reflete precisamente essa lógica. A Casa Branca tem uma espécie de lista de bom e mau. Agora, pense no que isso significa para os fluxos globais de investimento, para os relacionamentos comerciais, para os mercados de moeda. Se você é um país na lista ruim, você está potencialmente enfrentando restrições comerciais, abandono militar e isolamento diplomático da maior economia do mundo. Trump advertiu em março: a Espanha foi terrível. Eu disse a Scott Besson para cortar todos os negócios com a Espanha. Vamos cortar todo o comércio com a Espanha. Cortar todo o comércio com um aliado da OTAN, um membro da União Europeia, a 14ª maior economia do mundo. Isso não é comportamento normal entre aliados. É o tipo de linguagem que você usa com adversários. Trump criticou duramente os aliados da OTAN por não enviarem suas marinhas para ajudar a abrir o Estreito de Hormuz. Ele também declarou que está considerando se retirar da aliança. Você não se retiraria se fosse eu? Trump perguntou a Reuters em uma entrevista de 1º de abril em resposta a uma pergunta sobre se a saída dos EUA da OTAN era uma possibilidade. Agora, em meio a todo esse caos, há uma peça de notícia potencialmente boa. Um cessar-fogo temporário foi alcançado entre os EUA, Irã e Israel, pausando ataques por cerca de 2 semanas enquanto o Irã reabre o Estreito de Hormuz, e as negociações continuam em direção a um acordo de longo prazo. Mas sejamos claros sobre o que aquele cessar-fogo significa e o que não significa. O anúncio da semana passada de um cessar-fogo de 2 semanas forneceu algum respiro bem-vindo aos mercados de petróleo global. No entanto, permanece incerto se o cessar-fogo se transformará em uma paz duradoura e um retorno aos fluxos regulares de navegação através do Estreito de Hormuz. Mesmo depois que o Irã e os Estados Unidos anunciaram um cessar-fogo em 8 de abril, o tráfego de navios através do Estreito de Hormuz permaneceu muito abaixo dos níveis pré-guerra. E mesmo que um acordo seja alcançado, o suprimento permanece escasso depois que mais de 40 ativos energéticos em toda a região foram severamente danificados. Mesmo após um acordo de paz, os reparos podem levar meses ou anos, mantendo o suprimento escasso e os preços elevados. O dano à infraestrutura de energia global é físico. Você não pode negociar para sair de uma planta de GNL bombardeada. Esses reparos levam anos, e isso significa que o choque de preço de energia vai durar muito mais do que a própria guerra. Retomar fluxos através do Estreito de Hormuz permanece como a variável única mais importante para aliviar a pressão nos suprimentos de energia, preços e a economia global. Deixe-me dar um passo atrás e dar-lhe o quadro maior, porque o que está acontecendo aqui não é apenas uma briga entre Exet e alguns líderes europeus. Essa é uma fratura estrutural na Aliança Ocidental que manteve a ordem global unida desde 1949. A guerra dos EUA a Israel com o Irã levantou sérias questões sobre o futuro do bloco de 76 anos e provocou preocupação sem precedentes de que os EUA possam não vir em auxílio dos aliados europeus caso sejam atacados. A mera ideia de uma saída dos EUA corrói confiança, coesão e credibilidade da defesa coletiva. Aria de Oaia,
uma conferenciante sênior em direito americano na Universidade de Birmingham City, contou ao Tempo. E o ministro da Defesa da França, Sébastien Lecornu, descreveu a briga sobre gastos de defesa como um debate falso e advertiu que o futuro da própria OTAN está agora em questão. Dizer que é a maior e mais robusta aliança na história é verdadeiro, historicamente falando. Mas a pergunta real é: isso ainda será o caso em 10 ou 15 anos? Disse Lecornu, esse é o ministro da Defesa da França abertamente perguntando: a OTAN ainda existirá em 15 anos. Isso não é algo que qualquer oficial ocidental sênior teria dito até 2 anos atrás. O mundo está mudando rapidamente. Agora deixe-me trazer isto para casa. O que tudo isto significa para você? Primeiro, preços de energia. Se você está investindo em energia, você já sabe que o setor tem sido volátil. Mas a mensagem-chave é essa. Mesmo a mensagem-chave é essa. O CEO da Vitor Hasselhard disse que 1 bilhão de barris de produção de petróleo serão perdidos por causa da guerra. Essa é uma lacuna de suprimento massiva. As ações de energia e os ETFs de energia podem continuar a se beneficiar dos preços elevados. Segundo, gastos de defesa. A Europa está se rearmando. Isso não é uma possibilidade. Está acontecendo agora. Os países da UE estão se rearmando também através de um esquema de empréstimo de baixa taxa de juros, chamado SURE, lançado por Bruxelas para fortalecer indústrias de defesa. As ações de defesa europeias estão em tendência de alta e essa tendência provavelmente acelerará conforme os países correm para atender aos objetivos de gastos mais altos. Terceiro, o dólar e títulos do Tesouro. Se a OTAN se fragmentar, se o sistema de alianças dos EUA enfraquecer, o papel do dólar americano como moeda de reserva mundial poderia enfrentar pressão a longo prazo. Isso não acontece da noite para o dia. Mas quanto mais os EUA se isolarem de seus parceiros tradicionais, mais países procurarão alternativas. Quarto, inflação. O conflito ecoa a crise energética dos anos 1970 através de escassez aguda de suprimentos, volatilidade de moeda, estagflação e recessão. Reduções de taxa de juros eram esperadas serem adiadas ou inversamente aumentadas à luz da inflação mais alta. Se você tem contado com o Fed cortando taxas este ano, você pode querer reconsiderar isso. Um choque de energia dessa magnitude é inerentemente inflacionário. Quinto, preços de alimentos. Esse é o que ninguém está falando. Com envios de fertilizante, dos quais cerca de 1/3 passa pelo Estreito de Hormuz interrompidos, as preocupações com os preços dos alimentos estão aumentando. A interrupção dos suprimentos de nutrientes de colheita do Golfo chega justamente quando a estação de plantio começa no hemisfério norte, ameaçando os rendimentos e as colheitas. Escassez de fertilizantes significa rendimentos de colheita mais baixos, que significa preços de alimentos mais altos. Este outono e inverno, acompanhe de perto os futuros de commodities agrícolas. Deixe-me recuar ainda mais. O que o discurso de Exit e a resposta europeia nos dizem é que a ordem global pós-Segunda Guerra Mundial, a construída na liderança americana, OTAN, comércio aberto e segurança coletiva, está sob a pressão mais severa que já experimentou. Os EUA estão sinalizando que veem alianças como transacionais. Você nos ajuda, ajudamos você. Você não nos ajuda. Há consequências. Essa é uma filosofia fundamentalmente diferente daquela que construiu a OTAN, onde os valores compartilhados de democracia, Estado de Direito e defesa coletiva eram um ponto. Como o presidente Trump disse, não estavam lá para nós, diz a Casa Branca. Mas muitos europeus contra-argumentariam. Não fomos consultados antes dessa guerra. Não consideramos isso legal e estamos sofrendo as consequências econômicas de um conflito que não escolhemos. Líderes europeus aparentemente priorizaram diplomacia de cessar-fogo, segurança marítima e estabilização econômica, não alinhamento militar direto com Washington. Essa divergência entre o unilateralismo americano e o multilateralismo europeu é a linha de falha central da geopolítica de 2026 e não vai desaparecer. Alguns argumentam que o artigo 42.7 não pode presentemente substituir o artigo 5 da OTAN porque lhe faltam estruturas de comando da OTAN, capacidade de dissuasão e coesão política. Mas a atual crise do Irã pode acelerar o movimento da Europa em direção à coordenação de defesa maior e mais autônoma. Os europeus sabem que não podem substituir a OTAN da noite para o dia, mas estão construindo a infraestrutura institucional para eventualmente ficar em pé sozinhos se tiverem que. Essa é uma mudança geracional. Então, aqui está meu conselho claro e acionável. Número 1. Diversifique sua exposição à energia. Não apenas aposte em petróleo subindo ou descendo.
Procure gás natural, empresas de infraestrutura de GNL e empresas de energia renovável que se beneficiam da aceleração para longe da dependência de combustível fóssil. Essa crise está tornando o caso da independência energética mais forte do que nunca. Número 2. Preste atenção às ações de defesa europeia. Empresas como Rheinmetall, BAE Systems, Thales, Leonardo e Saab estão vendo encomendas maciças conforme os governos europeus aumentam gastos militares. Essa é uma tendência de múltiplos anos, não uma negociação de curto prazo. Número 3. Proteja contra a inflação. Títulos do Tesouro protegidos contra a inflação, também conhecidos como TIPS, commodities, ativos reais como imóveis e ouro servem como hedges quando a inflação está alta. O choque energético é inflacionário. A perturbação de fertilizante é inflacionária, posicione-se adequadamente. Número 4. Observe o mercado de títulos. Se a inflação permanecer elevada, os bancos centrais podem não conseguir cortar taxas conforme planejado. Isso muda a lógica em tudo, desde hipotecas à dívida corporativa a ações de crescimento. Não assuma que o ambiente de taxa será amigável. Número 5. Pense risco geopolítico de longo prazo. O mundo está entrando em um período de realinhamento de alianças. As certezas do passado 76 anos, solidariedade da OTAN, liderança americana, vias navegáveis abertas não são mais certezas. Construa portfólios que possam resistir à incerteza.